Olá! Hoje a gente vai investigar um mistério histórico bem interessante. O que será que aconteceu quando o apóstolo Paulo, o grande missionário do cristianismo primitivo, chegou em Atenas, o epicentro da filosofia da época? Será que a mensagem dele conseguiu fincar raízes ali ou encontrou uma resistência, digamos, intelectual? A pergunta central é essa: chegou a existir uma igreja em Atenas? A questão que vai guiar a nossa análise é exatamente essa. Paulo era uma máquina de fundar comunidades cristãs por todo o Império Romano. Mas, e quando ele chegou em Atenas, o berço da filosofia ocidental? Será que o padrão de sucesso dele continuou? Ou ele encontrou ali um tipo de desafio completamente novo? Então, para a gente entender por que Atenas pode ter sido um ponto fora da curva, primeiro a gente precisa entender qual era o padrão de Paulo. Ele não era só um pregador que passava pelas cidades, ele era um verdadeiro arquiteto de comunidades, um estrategista que plantava igrejas com uma eficiência impressionante. E olha, o histórico dele era de impressionável. Em Éfeso, por exemplo, ele montou uma igreja super forte, bem no meio do culto à deusa Diana. Em Filipos, bastou a conversão da Lídia para começar uma nova comunidade. Já em Tessalônica, o texto fala de uma numerosa multidão de convertidos. E em Corinto, então, uma igreja superativa que se reunia numa casa. Para Paulo, o sucesso era o padrão, sabe? Não era algo que acontecia de vez em quando. Esse mapa da jornada de Paulo pela Grécia conta essa história de sucesso contínuo. Primeiro Filipos, igreja fundada. Depois Tessalônica, outra igreja estabelecida. Em Bereia, um trabalho super eficaz. A trajetória dele é de vitória após vitória. E aí, ele chega em Atenas. E é aqui que a história ganha um grande ponto de interrogação. Atenas não era só mais uma cidade no mapa. Era o Areópago, o centro intelectual do mundo antigo, onde as ideias eram testadas e as filosofias eram debatidas até o limite. Paulo não estava só indo pregar, ele estava entrando na arena de debate mais desafiadora da vida dele. Tenta imaginar a cena. Paulo andando por aquelas ruas de mármore, cercado de estátuas de deuses por todos os lados. Uma cidade onde o debate filosófico não era um passatempo, era o próprio ar que se respirava. Ele chegou ali com uma ideia única que tinha um potencial de virar tudo aquilo de cabeça para baixo. E que choque de mundos, hein? De um lado, a mensagem de Paulo, um único Deus criador, a necessidade de arrependimento e, o ponto mais chocante para a mente grega, a ressurreição física do corpo. Do outro lado, toda a filosofia grega, seus vários deuses, os epicuristas, os estoicos e a crença na imortalidade da alma, mas nunca, jamais, do corpo. Eram dois universos em rota de colisão. Essa frase, pregador de deuses estranhos, resume perfeitamente o que os intelectuais de Atenas pensaram. Para uma cultura que debatia há séculos a natureza da alma, essa ideia de um corpo voltando à vida não era só errada, era ridícula. A mensagem de Paulo era tão diferente, tão estranha, que ele foi levado para se explicar no Areópago, a suprema corte de ideias da cidade. E então, Paulo faz o seu famoso discurso. Ele tenta criar uma ponte, falando do Deus desconhecido, fala sobre a criação, o julgamento, e aí ele joga a bomba, a ressurreição. Como será que a plateia mais sofisticada do mundo reagiu a isso? Bom, a reação da galera foi dividida, para dizer o mínimo. Quase metade simplesmente debochou da ideia. Outra parte grande, talvez curiosa, mas ainda cética, resolveu adiar. Falaram, depois a gente te ouve de novo. E só uma pequena fatia, uma minoria mesmo, acreditou de fato. Crer na mensagem de Paulo foi a reação menos popular ali, de longe. E aqui está o ponto central. A recepção em Atenas foi um contraste brutal com o sucesso que ele teve em lugares como Bereia ou Tessalônica. Não teve conversão em massa, não teve numerosa multidão. A resposta, na melhor das hipóteses, foi bem morna. Mas isso não quer dizer que a missão foi um fracasso total, não. Entre os poucos que acreditaram, tinha gente de peso. Por exemplo, Dionísio, um membro do próprio Areópago, da elite que estava julgando as ideias dele. Tinha também Dâmaris, uma mulher importante na sociedade ateniense, e um pequeno grupo sem nome. Pouca gente, mas com um potencial de influência enorme. E assim, a gente chega ao nosso veredito. Com todas essas pistas, dá para dizer que Paulo fundou uma igreja em Atenas no mesmo sentido que ele fez nas outras cidades? Quando a gente compara, a diferença fica gritante. Em Tessalônica, a Bíblia fala em igreja estabelecida, em numerosa multidão. Em Corinto, em uma igreja em casa, ou seja, uma comunidade organizada. Mas em Atenas, a linguagem muda completamente.
O relato diz que alguns creram e destaca pessoas específicas. O foco muda de uma comunidade para convertidos individuais. Então, para a gente responder a nossa pergunta principal, vamos voltar à definição. O que é uma igreja, ou eclésia em grego? É uma assembleia, uma comunidade de crentes. Existiam crentes em Atenas depois da passagem de Paulo? Com certeza. Eles eram a semente de uma futura igreja? Sem dúvida nenhuma. Mas as fontes não descrevem uma comunidade já organizada e estabelecida como nas outras cidades. O legado de Paulo em Atenas parece ter sido mais sutil. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é bem provocadora. Afinal, como é que a gente mede o sucesso? É só na base dos números, da quantidade de gente convertida? Ou será que o verdadeiro sucesso ali foi ter plantado uma ideia tão revolucionária, a semente de uma visão de mundo completamente nova, bem no coração da filosofia, através de pessoas influentes como Dionísio? Fica a pergunta, né? Talvez em Atenas o sucesso tenha sido diferente. É algo para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.